Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 26, domingo, nós dispensamos a amada igreja para continuar aí essa festividade. Ontem tivemos o Natal. Espero que vocês tenham tido um Natal abençoado, tenham passado com a sua família aí, dia de comemoração abençoado. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você. E hoje, dia 26, o tema da nossa lição seria e é a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Essa é a última lição do nosso trimestre a qual nós estamos vendo e aprendendo sobre o apóstolo Paulo, a vida, os ensinamentos, o ministério do apóstolo Paulo. E nós temos tido aí umas lições passadas muito gratificantes, não apenas pelo contexto, mas na essência que o autor dessa lição trouxe para nós acerca da vida de Paulo, voltada pelo sofrimento, pela luta. E hoje nós não vamos falar simplesmente do sofrimento, da luta, do chamado, da perspectiva do Paulo, mas a esperança que Paulo tinha, a qual ele desempenhava a sua função no Senhor, a qual ele desempenhava o seu trabalho no Senhor. E é justamente o título da nossa lição hoje, lição de número 13, 26 de dezembro de 2021, a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. O nosso textual está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e verso de número 8, que diz assim: Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A verdade prática diz que a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade, traz equilíbrio para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Olha só como essa introdutória palavra já nos traz uma reflexão acerca do que nós aguardamos. Paulo tinha uma noção do sofrimento do ministério e da luta que ele ia ter que passar. Lógico que o Espírito Santo inspirava ele e já apresentava um dilema do servir ao Senhor na função para a qual ele foi chamado, na função para a qual ele foi designado. Se você estiver mais tranquilo aí com a sua família, seria muito bom se você pegasse o seu exemplar, para que você também acompanhasse conosco aí. A leitura bíblica em classe se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 6 até o verso de número 8. E também livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 1 até o verso de número 11. E a leitura se inicia assim, no verso de número 6 de 2 Timóteo 4. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me é guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A esperança de Paulo, que nós vamos ver aqui nessa lição, é uma esperança que não é apenas dele, mas dos filhos de Deus. Aqueles que esperam, aqueles que amam a vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 1 ao 11, a leitura é a seguinte. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo que nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia.
nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, sejamos equilibrados. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Esta lição ela tem por objetivo, irmãos, ressaltar a consciência de Paulo, principalmente nesse primeiro tópico que nós estaremos lendo agora adiante, ressaltar essa consciência mesmo diante da morte. Não apenas diante da morte, mas como nós vimos, né, os irmãos, nós estudamos na lição passada, sobre a adversidade. Né? Não apenas diante da morte, mas também a adversidade. Porque a gente, embora a gente tenha em nós a convicção, às vezes a falta da fé ou o fraquejamento da fé nos faz olhar mais para a dificuldade, nos faz olhar mais para a situação que nós estamos passando, que a gente esquece de esperar, aguardar o que vai por vir, aguardar o que ainda está por vir. Porque as coisas que Deus tem reservado para nós, não nesta terra, mas lá no céu, não se compara com as aflições deste tempo presente, não é isso? Então, as aflições que nós passamos nesse momento, nesse tempo, não pode tirar, arrancar de nós o que o Senhor tem reservado para nós lá no céu. O que Deus tem preparado para os filhos, para os servos e para os salvos do Senhor. Primeiro tópico aí, tópico de número 1, fala sobre a consciência de Paulo sobre a morte, tendo como ponto central aqui nesse período a volta do Senhor. Ela é gloriosa e a esperança dos cristãos está firmada nela, a volta do Senhor Jesus. O tópico de número 1, uma morte como oferta de sacrifício. O Espírito Santo, que guiava o apóstolo Paulo, em tudo, o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Nesse sentido, o apóstolo via o seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar de sacrifício. Olha só, essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome do Senhor Jesus não o permitia ter medo ou frustrações diante a morte. É preciso ter a consciência de que, se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da nossa morte natural. Lembra que a gente sempre fala acerca disso? Nós temos duas maneiras de encontrar o Senhor. A primeira é a tradicional, que é a nossa morte física, seja por doença, né, ou seja por algum acometimento natural que vier nos acontecer, e nós teremos com o Senhor nos ares. Ou, se estivermos vivos, na vinda do Senhor, quando Ele vier a primeira vez em sua segunda vinda, arrebatar a igreja. Porque lembra que nós estudamos, principalmente pela nossa declaração de fé, que a vinda do Senhor Jesus, ou a segunda vinda do Senhor Jesus, ela virá de duas formas. Estamos estudando na congregação acerca da escatologia, e essa lição de hoje ela vai falar também um pouco sobre a escatologia, principalmente aí no tópico de número 2, onde nós veremos sobre a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor Jesus. Porque nada melhor do que falar sobre a esperança, né, a gloriosa esperança do apóstolo, que é essa lição, se nós não falarmos da volta do Senhor, não falarmos do que nós esperamos, do que nós acreditamos e do que nós vivemos sobre essa esperança. Nossa declaração de fé, nós estamos estudando aí o capítulo de número 195, né, a página de número 195. As lições bíblicas nós estamos vendo sobre a escatologia, e nós já passamos
pelo o mundo vindouro, né? O que nós cremos. Vai ter o livro dos arrebatamentos, os livros dos condenados, enfim. E nós estamos vendo também a respeito da escatologia do Senhor, junto com o nosso credo, que é a declaração de fé. Também a respeito disso, na nossa congregação, dos nossos estudos bíblicos, que a volta do Senhor, ela é iminente e nós aguardamos ela. E aí, continuando, ó, por intermédio do Espírito Santo, nós nos preparamos para esse tempo em esperança. Porque aguardar o Senhor, esperar o Senhor, nos traz um conforto, nos traz um consolo. Por exemplo, quando nós gastamos com alguma coisa que a gente compra num cartão de crédito, com algo que a gente precisa adquirir, a gente compra porque estamos certos de que vamos receber aquele salário para pagar aquela fatura. Agora, se a gente compra algo sem ter certeza que nós vamos receber para pagar aquilo, isso nos traz preocupação. Embora o crente ele não possa ficar tão preocupado com acerca das coisas, principalmente porque ele aguarda essa esperança, a volta do Senhor Jesus, né? Com o príncipe foi nos preparar um lugar, e a esperança que nós estamos, né, firmadas é a volta dele para arrebatar a igreja. Paulo, através do Espírito Santo, ele sabia que através do seu ministério ele iria pagar um preço, né? Ele ia sofrer. Não só Paulo, mas todos nós, quando nós desempenhamos a obra do Senhor, seja ela missionária, seja ela local, seja ela um atributo local ou um atributo missionário, nos vai trazer ocorrências, nos vai trazer ônus, porque a pregação da verdade, o mundo não está preparado para receber, mas é a nossa vida, na nossa jornada, nós encontramos corações preparados para receber a pregação do Evangelho do Senhor. E tudo isso nos traz ônus também, nos traz sofrimentos, né? Às vezes tristezas, decepções, mas a esperança que nós estamos firmados vai além das preocupações do que nos pode acontecer pela pregação do Evangelho, pelo cumprimento da missão do Senhor, pela missão que Deus nos entrega, na operação das nossas tarefas eclesiásticas pelo Senhor, seja ela missionária ou seja ela local. E aí vem o número 2, do tópico 1, aonde tem por título Combati o bom combate. Agora, o apóstolo Paulo faz uma análise da sua trajetória. Ele combateu o bom combate desde quando Paulo teve o encontro com Cristo, indo para Damasco, até o momento próximo de sua morte. Muitas experiências ocorreu em sua vida. É notória a total entrega do apóstolo, muitas perseguições, muitas provações, injúrias, plantações e confirmações de igreja. De fato, o apóstolo entregou a sua vida integralmente à causa do Evangelho. Ele combateu o bom combate. Que combate nós estamos combatendo? Aqui o autor nos faz uma pergunta. Essa causa é a nobre causa do Evangelho? Que autoexame de Paulo seja exemplo para nos autoexaminarmos também. Olha só essa questão que o autor da lição nos traz. Ele faz uma pergunta: será que os combates que nós estamos combatendo, esse combate, ele é nobre na causa do Evangelho? E eu entendo o autor no que ele quer trazer aqui a nossa reflexão. Às vezes a gente combate, às vezes nós entramos em problemas, em dificuldades, só que não são coisas que são do Evangelho. Não são provações, não são batalhas que são travadas, não são lutas que são guerreadas, né? Que são causas nobres para o Evangelho. Que não são uma causa que enobrece a obra do Senhor. Às vezes estamos lutando guerras, batalhas, que não vai nos acrescentar nada. Às vezes, como o sábio Salomão escreve, né? Vaidade, tudo é vaidade. E quando nós não nos atentamos à essência da pregação do Evangelho, às vezes nós podemos entrar em dificuldades, em guerras, em batalhas,
que não são ou não acrescentam nada para a obra do Senhor ou para o crescimento do Evangelho. Paulo, ele diz, olha, eu combati um bom combate. Ele faz essa análise da trajetória porque, de fato, ele combateu um bom combate. A história de Paulo, a perspectiva de Paulo, a entrega de Paulo, nos traz uma dimensão muito grande da entrega, da verdade, do amor que ele tem colocado sobre a vida dele. E essa aplicação também é para nós. Nós precisamos fazer uma análise do que nós estamos aplicando sobre a nossa vida, do que nós estamos trazendo para nós à tona, sobre o que nós estamos vivendo, as batalhas que estamos batalhando, os combates que estamos combatendo pelo Evangelho do Senhor, pela obra do Senhor. Isso tem nos acrescentado o quê? Ou o que nós estamos deixando acrescentado no meio em que nós vivemos, na comunidade em que nós estamos. E aí, número 3, aí, o subtópico primeiro, fala sobre a gratidão e a esperança. Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar a fé é a forma como nós terminaremos a nossa carreira. O apóstolo tinha a consciência da carreira que percorreu e da fé que guardou. Durante os anos de ministério, sua fé permaneceu pujante, forte e robusta, o que lhe permitiu olhar a sua circunstância com atitude serena, embora não pudesse evitar a morte física. Sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. Olha isso. Temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. E partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor do que permanecer aqui, né? O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor, pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus. Estamos nas mãos do justo juiz. Olha, a gratidão de Paulo está firmada não apenas no que ele recebeu, mas pelo que ele viveu. Olha só, porque nós vivemos a passagem, porque somos peregrinos nessa terra, e nós recebemos da parte do Senhor a promessa, recebemos a redenção, recebemos a salvação. E a gratidão, ela expressa louvor ao Senhor quando nós percebemos que melhor ainda é o que está por vir. Melhor ainda é o que Cristo garantiu para nós, um lugar. A nossa esperança está firmada neste lugar. Paulo, ele entendia que as aflições deste tempo presente nem se compararia ao que ele iria receber lá. A coroa de glória, né, o encontro com o Senhor, ver e rever, né, talvez amigos, amados irmãos, figuras que inspiraram o apóstolo Paulo, assim como inspira a mim e a você. Essa certeza, essa esperança, quando nós estamos com ela no nosso coração, as aflições deste tempo presente ou as dores que nós vamos passar, a luta pelo Evangelho de Cristo e pela causa perfeita desse Evangelho, da propagação dele, nos traz consolo, nos traz conforto, nos traz esperança. Mesmo diante da morte, nós preferimos ser fiel, sabe por quê? A fidelidade no Senhor é o que continua nos garantindo a nossa vida eterna. Porque a Bíblia diz que aquele que crer no Senhor Jesus obterá a salvação. Não pelas obras, não é pelo que a gente faz. Lógico que as nossas obras serão recompensadas. Porque o que fazemos aqui não nos justifica. O que nos justifica é a nossa fé no Senhor Jesus. Mas o que fazemos aqui nos santifica. E a santificação, ela é agradável ao Senhor, sem a qual nós também não veremos ao Senhor. E aí eu já quero ir para o tópico de número 2, aonde nós vamos passar bem rápido, né, sobre a menção que o autor nos traz nessa lição de número 13, sobre essa esperança, que é a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. E aí já entram as duas fases dessa vida. Nós aprendemos isso, que a volta do Senhor Jesus se dará em duas fases. A primeira, apenas para os salvos, em que nosso Senhor virá nas nuvens
para o que? Se encontrar com a sua noiva, a igreja. O apóstolo nos mostra que nessa ocasião, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Essa fase é invisível para o mundo. Nenhum olho verá essa fase. Somente os salvos verão. Entretanto, na segunda fase da segunda vinda do Senhor, todo o olho o verá. Será uma chegada em que o nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo todo, especialmente pelos judeus. Nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com o seu poder. E vencendo o anticristo e o falso profeta e o diabo para implantar o reino do milênio. A igreja nasceu num fogo e debaixo da promessa da volta de Cristo Jesus. Fogo esse que foi entregue, cumprido lá em Atos, que é a presença do Espírito Santo, o selo, a capacitação espiritual para a pregação do Evangelho e para a propagação da obra do Senhor Jesus Cristo. E essa volta do Senhor, ela se dará em duas fases. A primeira fase será invisível ao mundo. Nós seremos arrebatados, seremos salvos, seremos levados. Logo após a segunda volta do Senhor, nós viremos para subjugar o mundo juntamente com Cristo Senhor Jesus. E essa esperança, irmãos, é que nos dá consolo, é que nos conforta. Sabendo nós que o que nos espera é melhor do que nós vivemos, o problema é que nós vivemos tanto esse mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, não pertencemos ao mundo, pertencemos ao céu, pertencemos ao Senhor. Só que quando nós estamos no mundo e vivemos o mundo, trabalho, faculdade, estudo, os pagamentos do que a gente precisa arcar, as nossas responsabilidades, isso é perigoso. Porque quando estamos demais voltados para o mundo, nós vivemos mais o mundo. Mas quando estamos voltados para a obra de Cristo, para a vontade do Senhor, para a palavra dele, nós nos lembramos dessa esperança e nos firmamos nela. Aí sim, firmados nessa esperança, a nossa causa ela continua de pé. A nossa esperança estando de pé, o nosso consolo é eminente pelo Espírito Santo, pela conservação dessa promessa em nós. E aí, os dias passam, as dificuldades vêm, só que a gente está de pé. Porque é perigoso, nós estamos vendo nos dias de hoje que a dificuldade tem abalado muitos crentes. A dificuldade tem abalado muitos servos, principalmente nesse período que nós estamos passando de pandemia. A dificuldade, muitas pessoas, muitas empresas faliram, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas ficaram sem ter de fato condição de arcar com as responsabilidades, de pagar as suas dívidas, de arcar com as responsabilidades econômicas, moradia ou sobre os imóveis, os automóveis, enfim. E isso traz de fato uma preocupação, porque nós precisamos arcar com as nossas responsabilidades. Só que quando nós temos a esperança do que está por vir, isso nos gera calma. Nos gera conforto, nos gera consolo, porque as aflições deste mundo não se comparam. E estando nós confortáveis, nós agradamos ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, nos concede força. Força essa que nos traz esperança. Esperança essa que nos traz a provisão do Senhor. Por isso, meu querido, não importa a dificuldade que você esteja passando, mas lembre-se da promessa do Senhor. A promessa da volta de Cristo Jesus. E que essa luta pode estar travada, mas haverá recompensa no céu para nós. A morada celestial, os nossos galardões, a recompensa pelas nossas obras. Embora as nossas obras, eu já disse, não nos traz a salvação, mas pelas nossas obras nós seremos recompensados. Pela nossa conduta nós seremos recompensados. Por isso vale a pena pagar um preço nessa terra, se abstendo, se santificando das coisas deste mundo. O que o mundo prega, a idealização deste mundo não é para nós. A idealização deste mundo é para a destruição dela. Mas o que a palavra do Senhor nos prega, o que a vontade do Senhor nos traz, é melhor e nos traz gratificação, consolo, paz e perseverança. Aí número 3 aí, sobre a grande tribulação. Não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de a grande tribulação.
A igreja de nosso Senhor será retirada antes do período de derramamento do santo juízo. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Ao final deste período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e também do falso profeta no lago de fogo. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como à igreja atual, que vale a pena confiar e esperar no Senhor. Porque a destruição deste mundo não é para nós, irmãos. A destruição deste mundo são para aqueles que não deram crédito à nossa pregação. Isaías, no capítulo número 53, inicia dizendo: quem deu crédito à nossa pregação, ou a quem se manifestou o braço do Senhor, rejeitaram o Cristo, rejeitaram o Senhor. Ontem foi Natal, nós celebramos o nascimento de Jesus. Celebramos a dádiva de termos recebido, de Ele ter vindo por nós e de nós termos recebido Ele como nosso Salvador. Ele nos amou primeiro, logo nos alegramos pelo que nós recebemos da parte de Deus, a nossa salvação. E aí, eu já no número 3 e nele eu quero ser bem rápido, já para me concluir aqui, esse vídeo já tá bem extenso, eu quero finalizar o quanto antes para não ser cansativo a nós. Número 3, dos tempos e das estações. Olha só, isso aqui nos diz que nós não podemos entender, prever, né, quando o Senhor virá. Os termos, os tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos discípulos, logo depois de sua ressurreição. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu para e pelo seu próprio poder. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor. Por isso devemos viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor irá voltar. Olha só, isso nos deixa alerta. Porque você não concorda comigo? Se nós soubéssemos de fato o dia, a hora, a gente ia querer viver o que a carne quer, porque o que o mundo oferece é agradável para a carne. Se nós soubéssemos o dia exato, a hora exata, nós estaríamos em vigilância? Não. Nós viveríamos de qualquer maneira, expressaríamos de qualquer forma, sabendo nós da grandeza do Senhor. Quando chegasse próximo ao período, o que a gente faria? Pedir perdão, se reconciliasse, voltasse para quê? Para obter a salvação. Mas olha só, a palavra do Senhor, ela deixa bem claro que nós não sabemos o dia nem a hora. Por isso há recompensa no final pelas obras. Sabe por quê? Você que se preservou, você que se absteu, você que viveu constantemente nessa esperança, você que se guardou, você que esperou a volta do Senhor, irá receber o seu galardão, irá receber a sua recompensa. Nós queremos recompensa na terra, porque nós vivemos, né, aqui na terra, mas a melhor recompensa do que nós nos abstemos, do que nós guardamos, não será na terra, será no céu. Por isso vale a pena, meu querido, esperar até o último minuto, se guardar, se preservar para o Senhor, não nos doar, não nos entregar ao que o mundo oferece, o que a terra oferece, mas esperar gratificamente a volta do Senhor Jesus Cristo. Número 2 aí, do tópico de número 3, uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes anuncia os últimos dias. O Espírito na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor voltará. Não por acaso, em Atos capítulo 1, verso 11, há esta gloriosa promessa que diz: olha, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu vocês os viram vir. Número 3, o Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Como pentecostais clássicos, a promessa do batismo do Espírito Santo, com evidência de falar em língua, deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso. Estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa da sua volta. Olha isso. A nossa pregação não para.
Nossa pregação ela é incessante sobre a volta do Senhor. E nós, como crentes pentecostais recebidos, nós somos e precisamos buscar sempre o batismo com o Espírito Santo, sabendo que esse batismo é o selo, uma capacitação, um renovo para as nossas vidas, o que nos dá mais esperança, o que nos dá ainda mais conforto, o que nos dá ainda mais consolo, o que nos dá ainda mais alegria. Às vezes nós levantamos, tristes, do nada a gente acorda com um sentimento ruim, mas quando nós ajoelhamos para orar, pegamos a palavra, abrimos, nós vimos que o Senhor Jesus ele nos agracia com a sua esperança. A esperança de sentirmos o Espírito Santo, a esperança de recebermos a salvação do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo número 15, verso de número 13. Olha só o que o apóstolo diz. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Paulo, ele continua dizendo aos irmãos sobre a esperança, de aguardarmos a esperança no Cristo Jesus. O salmista também vai dizer sobre esperança. Lá em Hebreus, capítulo número 11, verso de número 1 também, vai dizer sobre esperança. Vai dizer sobre esperar, sobre acreditar. Então a consciência nessa lição de Paulo nos traz um consolo acerca diante da morte, adiante das aflições, a esperança da volta do Senhor Jesus. A doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor nos traz conforto. Porque se nós nos confortamos naquilo que sabemos que vamos acontecer, logo aguardamos com fé, com amor, com perseverança, para que nada venha nos tirar do foco das coisas do Senhor. Conclusão. A bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério de Paulo, somos estimulados a viver no Espírito e ao mesmo tempo em vigilância, preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito e andemos, pois, vigilantes, porque não sabemos o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus Cristo virá. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida poderosamente. Tentei ser o mais breve possível, mas também tentando extrair o máximo possível do ensinamento. Infelizmente, ou felizmente, nós encerramos mais um trimestre abençoado da nossa editora CPAD, onde nós vimos sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, para a igreja de Cristo Jesus. E pela graça do Senhor, nós passamos esse trimestre e está chegando aí um novo ano, um novo trimestre, com certeza de novos ensinamentos, de novas esperanças. E já, logo mais à noite, estaremos no culto abençoado. Hoje à noite será o culto especial de Natal. Convide a sua família a estar conosco, convide os seus parentes, convida aí os seus vizinhos, quem passou com você nesse Natal, a estar conosco hoje para adorar o Senhor. Daqui a pouquinho, às 19 horas, na nossa congregação, teremos um culto especial de Natal. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida poderosamente.